Hoje você pode adorar a Deus com a tua família. A igreja é sua, Cristo é seu. E ele fez questão disso ao dizer no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim. Olha que maravilha. Jesus não quer você longe. Por que as pessoas querem se manter distante de Jesus? Não tem que se manter distante de Jesus. Você tem que se aproximar cada vez mais dele, amém? A vida com Jesus não é uma vida burocrática. A vida com Jesus não é uma vida que separa você do teu marido, da tua esposa, da tua família. Não. A vida com Cristo não nos sufoca. A vida com Cristo, ela não é um peso. Porque você vai aprender o que nós estamos aprendendo aqui com o Salmo 122. Que mesmo tendo tantas exigências naquela época, tantas burocracias para servir a Deus, eu tenho que ser sincero, tinha, mas se faziam necessárias para aquela época. Jesus, ele não tinha vindo ainda para pagar o preço por nossos pecados, então não tinha outro jeito. O povo precisava disso. Mas mesmo assim era bom. Era melhor do que não ter. Veja o que Davi diz aqui: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se Davi, que viveu numa época em que as pessoas eram justificadas por obra, porque na época de Davi as pessoas eram justificadas por obras, entendeu? Você tinha que fazer sacrifício pelos pecados, você tinha que pagar penitências, você tinha que ralar, meu filho, para conseguir alguma coisa com Deus. Era uma época difícil. Mas como eu falei, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Se fazia necessário. Porque eles viveram antes da cruz. Depois da cruz as coisas mudaram um pouco de figura. Amém? Pelo menos no tocante às exigências, às burocracias. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, tudo isso hoje caiu por terra. É claro, é óbvio. O que é mais importante que Cristo mudou? Hein? O que eu considero mais importante? E Cristo mudou isso, nos presenteou, né? Inclusive Paulo fala que é dom de Deus isso. Hoje nós somos salvos, hoje nós somos favorecidos por Deus, não por obras, muito menos por méritos. Hoje, através de Cristo, do que Ele fez por nós, nós somos salvos e nós somos abençoados por pura e inteira graça. Amém? Graça. E o que significa graça? Favor e merecido. Então, conclusão. Se naquela época, mesmo sendo bem diferente da que estamos vivendo hoje, Davi, ele se alegrava e tinha todo o prazer, toda a satisfação em ir à casa de Deus adorar, que dirá hoje, que dirá agora, abençoados? Que dirá agora? Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados hoje. Hoje, você não precisa contratar um sacerdote para oferecer sacrifícios por você, pelos seus pecados. Para cada pecado exigir um tipo de sacrifício. E Cristo veio, olha, eu termino aqui citando Hebreus 10, 14. Diz assim, com uma só oferta, uma só. Ele quem? Repita comigo, Cristo. Nos aperfeiçoou, ou seja, nos salvou, nos abençoou, nos deu uma nova vida, perdoou nossos pecados, nos justificou ou nos inocentou,
Nós éramos culpados, segundo a carne, apelando para a nossa natureza adâmica, ainda somos, mas em Cristo somos inocentes. Ele nos inocentou, amém? Não alcançamos isso por nós mesmos, por nossos feitos, obras, sacrifícios, méritos, seja lá o que for. Não, Cristo conquistou isso para a gente. Está aí, ó, em poucas palavras, não por sangue de animais, bodes, cabras, bezerros, pombas, novilhos, não, mas mediante seu próprio sangue. O justo pelos injustos. Ele nos salvou. Ele nos salvou. E como diz aí, ó, de uma vez por todas, né? O que está escrito aí? De uma vez por todas, ou para sempre. Todos quantos estão sendo santificados. O que quer dizer santificados? Separados, cortados pela graça, alcançados pela palavra do Evangelho. Amém? Por isso que nós não podemos parar de pregar. Para que aqueles que ainda não foram alcançados, sejam santificados. E tomem conhecimento disso. Tomem conhecimento disso. Agora você entende? Se naquela época de Davi, né? Aqui o salmista relembra toda a sua alegria em peregrinar até Jerusalém e adorar a Deus junto com o povo. E se você ler o restante do Salmo, aqui, Davi, ele conclama, ou seja, ele convoca todo o povo de Deus, não só os da sua época, não só os judeus, não só israelitas, porque esse salmo está aqui até hoje, amém? Esse salmo não chegou até nós? Então, aqui Davi conclama todo o povo de Deus, toda a igreja, a orarem, a buscarem a Deus, a paz de Deus, o amor de Deus. Adorar ao Senhor com alegria, com prazer, com devoção, com sinceridade e jamais se cansando disso. A palavra de Deus, ela nos alegra, ela nos conforta, nos traz paz. Imagine, às vezes nós nos sentimos o quê? Como nada. Mesmo sendo crentes, às vezes nós passamos por isso, não é? Principalmente quando atravessamos momentos difíceis ou quando cometemos algum erro, algum pecado. A gente sente aquela sensação de que nós não somos nada. Parece que tudo e todos nos abandonaram, até Deus, mas é impossível. É impossível. Quando você se sentir assim, abençoado, seja por causa de um problema, seja por causa de um pecado que você cometeu, todos nós, abençoados, erramos. Todos nós, Jesus disse isso, no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. E o apóstolo Paulo também deixa bem claro o quê? Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, quando isso acontecer, quando você passar por algum problema, seja insignificante ou muito sério, quando você cometer um erro ou um pecado e sentir aquela sensação de amargura, tristeza, abandono, é normal. Existe possibilidade disso acontecer. Eu vou ser até sincero, é até bom sentir. Sabe por quê? Isso nos aproxima de Deus, tá? Agora, eu só aconselho você a jamais acreditar que Deus te abandonou. Que às vezes é isso que a pessoa pensa. Você pensar e acreditar que é um nada, eu não sou nada mesmo, né? Eu não sou nada, sou um pecador. Isso é normal. É até bom, porque vai levar você a se arrepender, vai levar você a se aproximar de Deus. Mas nunca pense que Deus te abandonou,
porque você passou por algum problema ou está passando por algum problema. Nunca acredite que Deus abandonou você porque você cometeu um pecado ou está cometendo aí pecados na tua vida. Não. Deus não abandona um filho seu. Não, ele não abandona. Leia depois o Evangelho de João, capítulo 10, você vai entender isso. Principalmente o versículo 28, que é o que você está aqui. Ele diz: eu vos dou a vida eterna. Ser eterna significa que você não perde. Eu vos dou a vida eterna. E foi Ele que te deu. Não é você que alcançou pelo teu esforço, pelo teu mérito. Ele te deu a vida eterna, Ele te deu a salvação. Aí ele continua. Ele continua. Percebe nas palavras de Jesus, palavras de conforto para todas as horas. Jamais perecerão. Ou seja, o que eu dei a vocês, vocês não vão perder. Em hipótese alguma. E ele não para por aí. Você está percebendo a tua vida escapando da palma das tuas mãos. Aí vem Jesus e termina dizendo o seguinte: e ninguém poderá tirar você de mim. Ninguém. Ó, nem doença, nem pobreza, nem diabo. Paulo acrescenta anjo. Lá em Romanos 8, a partir do versículo 38, nem anjos. Ninguém vai tirar você de mim. Nem se você quiser. Que às vezes a pessoa vem com uns pensamentos estranhos, né? Ah, vou sair da igreja. Ah, vou largar Jesus. Mas não consegue. Ela... O que eu estou pensando? De onde veio isso? Não, Jesus não vai deixar. Ele não deixa. Amém? Tanto que já teve gente aqui que saiu e voltou. Sabia disso? Teve gente aqui que já saiu da igreja e voltou. Porque, mesmo se você quiser. Mesmo se você quiser. Ele não vai te abandonar. E você não vai conseguir abandonar ele. Lembra da parábola do filho pródigo? Leia Lucas capítulo 15. Saiu, não saiu? Pai, não quero mais ficar aqui não. Me dá tudo que eu tenho direito que eu vou embora curtir minha vida. Mas o que aconteceu logo depois? Jesus, o que eu fui fazer? Aonde eu estava com a minha cabeça? Eu estava tão bem lá com meu pai, morando com meu pai, vivendo com meu pai, à sombra das suas asas. Eu estava tão bem lá. O que eu fui fazer aqui nesse mundo? Eu vou voltar. Eu vou voltar. O que é isso? O que Jesus quis dizer e está escrito no Evangelho de João capítulo 10, versículo 28. Ninguém pode tirar você de Jesus. Ninguém. Ninguém. Você, Pedro fala isso, o apóstolo Pedro. Você é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Amém?